Bendito seja aquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Hoje, na verdade falamos no domingo passado que hoje seria o último sermão da nossa série de mensagens que nos alimentou durante este mês de aniversário da igreja, aniversário da base, 6 anos da igreja, que tem um tema central, um tema principal, é esse aí, igreja, uma comunidade de discípulos. É interessante algumas pessoas que pregam que a igreja é feita de super crentes, de ungidões do Senhor, de vitoriosos, de ungidos, de super vencedores. A igreja é uma comunidade de discípulos, de servos. E ao longo de toda esse mês, nós temos nos alimentado com os sermões em diferentes textos. E decidimos que nós vamos prolongar por mais um mês a nossa série sobre esses temas, porque precisamos aprender todos os dias o que é de fato ser um discípulo do Senhor Jesus. Hoje muitos líderes de pequenos grupos, líderes de igreja ensinam e se orgulham de dizer: fulano é meu discípulo, ciclano é meu discípulo, eu tenho 12 discípulos. Chega a ser engraçado isso. Eu tenho 12 discípulos. A grande comissão, o papel da igreja é fazer discípulos para Jesus, né? Não é para o homem, não é para o pastor, não é para a igreja, não é para quem quer que seja nesta terra. Todos os discípulos são para Cristo, e nós formamos e precisamos formar uma comunidade de discípulos bem esclarecidos sobre o verdadeiro evangelho, e não essas bobagens que é pregada muitas vezes e vai de encontro ao coração, né? Vai de encontro à carne, aos anseios carnais do ser humano, e aí engana, né? Engana, porque não é o verdadeiro evangelho. Então nós vamos prolongar um pouco mais, provavelmente durante todo o mês de julho, próximo mês, os sermões nesse tema, uma comunidade de discípulos. Nós visitamos esse texto de Marcos capítulo 14 no café da manhã aqui na igreja, quando o pastor Wilson Porte estava conosco, no sábado à noite, no domingo à noite, no domingo de manhã tivemos um café da manhã aqui, falamos sobre esse texto, mas haviam poucas pessoas na igreja, né? O café, domingo de manhã, e enfim, domingo de manhã sabe como é, né? Aquela luta para vir à igreja. E aí eu costumo ouvir quando a mulher sábia fala, né? E aí a Dini falou comigo e eu achei muito pertinente o que ela disse, que a igreja precisava se alimentar mais desse texto, revisitar esse momento onde nós aprendemos com o próprio mestre algumas atitudes importantes para o discípulo, e é o que nós vamos fazer esta noite. Revisitar esse texto e aqueles que estavam de manhã vão poder rememorar, realimentar-se, e quem não estava domingo de manhã vai também se alimentar desse maravilhoso momento aqui, que muitos devem conhecer, desse episódio narrado aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ver do versículo 32 até o versículo 38. Então, Marcos 14, versículos 32 ao versículo 38. Eu vou ler na NVI, a Nova Versão Internacional. Se você não tiver essa versão, ela está aqui, Vamos ler a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Ouça com reverência e bastante atenção. Diz assim o texto: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito, angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim
o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Feche teus olhos, vamos orar juntos. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, tu que és Deus de graça, Deus de misericórdia, tu és o nosso Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que temos ainda de ler a tua palavra, Senhor, de nos alimentarmos dela, estar fortalecidos, ó Deus, e alicerçados na nossa caminhada espiritual e humana neste mundo tão complicado e tão desumano. Por isso nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus que a tua palavra fique clara, Senhor, aos meus irmãos e a mim, que nós possamos absorver, que haja entendimento por meio do teu Espírito Santo, para que possamos não apenas compreender, não apenas entender a exposição do texto, Senhor, mas aplicar para nossas vidas, para que tenha efeitos, ó Deus, práticos na nossa caminhada. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto de Marcos aqui, 14, 32, e vai até um pouco depois do 38, mas nós vamos ficar só até o versículo 38, ele está narrando momentos que antecedem a morte de Jesus, morte essa que já havia sido previamente anunciada para os discípulos. Eles estão vindo aqui do momento da Santa Ceia, onde o próprio Cristo fala sobre isso, e Cristo estava ciente do que ele ia passar dali algumas horas. Era este o momento de profunda aflição, conforme o próprio texto diz aqui, vai narrar aquilo que Cristo estava vivendo naquele momento. Então Cristo, diante desse momento de angústia, ele vai a um lugar chamado Getsêmani, e ali Cristo está vivendo o início de fatos dolorosos, possivelmente os fatos mais dolorosos do seu ministério terreno, que vai culminar, como já sabemos, na cruz. Ali no Calvário, Jesus vai sentir o peso mortal do pecado que ele nunca cometeu, e ele vai padecer na cruz uma culpa que não era dele. De quem era a culpa? No Getsêmani, então, Jesus começa a experimentar as dores do lado mais sombrio de fatos sobre os quais ele já havia falado com os discípulos, como já dissemos. Mas aqueles discípulos, especificamente Pedro, Tiago e João, que estavam com ele ali naquele momento, eles não tinham compreendido a dimensão daqueles fatos, a profundidade daqueles fatos. O momento de angústia de Jesus não era percebido por aqueles companheiros de oração daquele momento. No seu momento de profunda aflição, Jesus então se dirige a um lugar para orar. A oração que ele faz, meus irmãos, ali naquele lugar, é uma extraordinária lição de obediência ao Pai e de amor, conforme nós vamos ver ao longo aqui da exposição. É muito importante que a gente entenda, e olhando para aquele momento, nos transportando para aquele momento, que quem estava ali no Getsêmani não era o Jesus dos milagres, não era o Jesus de feitos extraordinários, das maravilhas, o Cristo que andou sobre as águas, o Cristo que curou os enfermos, multidões, que multiplicou os pães. Não era aquele Cristo que estava ali naquele momento. Nessa passagem aqui, meus irmãos, nós vamos aprender que a humanidade de Jesus, não a sua divindade, está muito mais perto daquilo que o nosso Senhor espera dos seus discípulos. Nós veremos ali como o servo sofredor, prova o seu infinito amor a Deus.
ele nos dá ali uma grande lição de obediência. Veremos como uma sua oração é um exemplo de compromisso ao seu chamado e como isso deve ser padrão para aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Oração, compromisso, obediência ao chamado. Veremos como o mestre, revelando ali necessidades básicas, diante da sua aflição, ele consegue exortar os seus discípulos, ensinar os seus discípulos a vigiarem e a não caírem em tentação. Daí nasce o tema do nosso sermão hoje, meus irmãos: na aflição, um servo ensina outros servos. Esse servo aí, letra maiúscula, é importante, porque embora Cristo naquele momento esteja mostrando todo aquele lado humano e que tenha encarnado para ser servo, para servir, ele sempre foi o Senhor. Ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o único digno de glória e de louvor. Muito bem, meus irmãos, vamos em frente. Fica atento, tá? Você que está aflito, você que está passando por um momento talvez de muita angústia, deixa o texto falar com você hoje. Atenta para a lição do nosso Salvador ali naquele lugar. Na sua humildade ali, na sua humanidade, Jesus, ele vai ensinar a igreja, nós, a igreja, de uma maneira muito mais próxima da sua realidade falível, muito mais próximo da realidade de quem nós somos de fato. E ele vai ensinar por meio de necessidades básicas do Jesus homem ali. E a gente vai começar exatamente por isso. Aprender com duas necessidades básicas do servo sofredor ali no Getsêmani. Primeira, na aflição, meus irmãos, orar é uma necessidade de Jesus. Olha o que diz o versículo 32, acompanha aí, ó. Diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Como já dissemos, Jesus sabia exatamente o que ia acontecer dali a alguns momentos, e só ele sabia exatamente a importância disso, a dimensão disso. Aqueles eram os momentos que antecediam a sua caminhada para o Calvário, meus irmãos. E muito antes de chegar ali na cruz, Jesus já estava sofrendo açoites, achincalhes, escárnios, açoites, muito espancamento, muita humilhação, coroa de espinho na cabeça. Quando chega no Calvário ali, cravos, nem mesmo carregar a cruz ele conseguiu carregar. Engraçado é que dizem que ele caiu, inclusive 7 vezes com a cruz, não sei aonde, porque na Bíblia não diz. A Bíblia diz que logo no início ele cai, e quem carrega a cruz, porque ele não tinha condição, mas era outra pessoa. Mas vamos ficar com o que nos diz a Bíblia. Cristo estava fragilizado, o seu corpo já estava quase sem sangue dos açoites, e na cruz, cravos nas mãos ou nos pulsos. Não vamos entrar aí nessa briga aí teológica, tanto faz se foi na mão ou se foi no pulso. O fato é que tinham pregos ali para prendê-lo na cruz, nos pés, nas mãos. E claro, meus irmãos, essa não era a maior das dores. Não era a maior das dores. A maior das dores era o peso do pecado que ele carregaria sobre si. Já Pedro, Tiago e João, embora tivessem passado os últimos momentos ali com Jesus, ouvindo, e também os últimos 3 anos, na verdade, com ele, e recentemente, daquele momento ali, ouvido sobre a sua morte, eles não conseguiam medir o tamanho daquela aflição que Jesus estava sentindo ali. Para eles ainda não era muito claro. Talvez no fundo eles como judeus ainda esperassem que Jesus, o Messias, eles acreditavam nisso, fosse se revelar como aquele Messias davídico que os judeus esperavam, né? O rei queria chegar com uma espada poderosa ali em Jerusalém, derrotar os algozes do povo de Israel, sentar-se no trono de Roma, derrotando com o seu poder de guerreiro, com toda a sua glória
sentar ali. Talvez eles esperassem ainda uma grande reviravolta ali. Eles não eram capazes de compreender claramente a verdade sobre o reino que Jesus veio instituir. Jesus veio instituir um reino de discípulos. Diante ali daquela dura realidade que eu aguardava, Jesus está com a sua humanidade à flor da pele, meus irmãos. Era o Jesus homem ali, a fragilidade da carne atormentava Jesus. E aí, ele entende que orar era o melhor que ele tinha a fazer. No Getsêmani, meus queridos, Jesus tem ali uma espécie de preparação espiritual para o momento da sua morte voluntária na cruz, que estava se aproximando. O Filho de Deus ali assumiu a forma de servo. Ele mostra a sua necessidade de orar e mostra também o nível da sua obediência. Meus irmãos, um problema que nós, crentes, enfrentamos muitas vezes, é que nós costumamos nos regozijar, ou costumamos almejar, somente as bênçãos do Evangelho, carnalmente falando, né? Para a parte da Bíblia que apontam para as vitórias, que aponta para os milagres, para as maravilhas de Jesus, atos que obviamente apontam para a divindade do Senhor. O equívoco com isso, meus queridos, é que nós muitas vezes deixamos de lado as lições que provêm da humanidade de Cristo, e talvez estas sejam as lições mais importantes que nós deveríamos extrair da biografia de Jesus narrada nos Evangelhos. As lições que nós devemos aprender com o Cristo homem, porque é nesse Cristo homem que nós podemos de fato nos identificar com Ele. Abre um parêntese, olha, uma vez quando nós somos instruídos corretamente sobre o Evangelho da cruz, a palavra da cruz soa meio ridículo a atitude de certos crentes, a atitude de certos líderes também, que buscam demonstrar uma certa paridade com Jesus divino, né? Se arvoram de autoridade. Eu declaro isso, eu ordeno aquilo, eu determino isso, aquilo outro, cheio de poder na palavra, cheio de espiritualidade, cheio de dons sobrenaturais, né? Em vez de simplesmente buscar a semelhança mais realista, né, com Cristo, a semelhança mais óbvia que nós devemos buscar com o Senhor é com o Cristo homem. É o Cristo que se prostra diante do Senhor. É o Cristo que veio para servir. Em seu ministério terreno, Jesus homem, meus irmãos, ele compadeceu-se dos necessitados. O Jesus homem, ele se emociona com a fé simples de pessoas que ninguém acreditaria que tivesse fé. Ele fica indignado com a religiosidade dos fariseus, de outros religiosos, com aquela fé superficial, aquela fé religiosa, aquela fé idólatra. Ele fica indignado com aquilo. Ele sofre pela incredulidade do povo, que canaliza a sua fé para tudo, menos para ele. Ele sofre, ele chora diante do amigo morto. Ele teve sede, ele teve fome, dormiu quando estava cansado, e como homem sensato e sábio que ele era, sujeito às necessidades vitais de todo ser humano, ele não abriu mão de algo que o mantinha firme nas provações. Ele orava. E aí eis uma lição que muitas vezes, infelizmente, parece secundária para nós.
A gente gosta de olhar para Cristo das maravilhas, Cristo dos milagres, e esquece de olhar para o Cristo que necessitava de momentos com o Pai, o Cristo que dava graças antes de comer, o Cristo que dedicava tempo para ensinar os seus discípulos como orar corretamente, e como eles deveriam se prostrar naqueles momentos, e se portar naqueles momentos, prostrar e portar naqueles momentos. Verdadeiros discípulos, meus irmãos, verdadeiros discípulos do Senhor, devem atentar para esse Cristo que se prostrava diante do Senhor, do Deus Pai, dando exemplo, prostrado, que aquela era uma posição bem mais aceitável para nós, réis pecadores, estar diante de Deus, prostrados diante do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos olhar menos para o Cristo dos milagres e mais para o Cristo que se prostrou no Getsêmani, se é que nós queremos ser realistas com a gente mesmo e com aquilo que Ele espera de nós. Ali, meus irmãos, há pouco tempo de seguir para o Calvário, em seu momento de aflição pessoal, orar foi uma necessidade para Jesus. Mas, antes de orar, Ele expõe a sua agonia para Pedro, para Tiago e para João, conforme vamos ver agora. Numa atitude de humildade. E, meus irmãos, a gente está ali numa sociedade grega, romana, onde humildade era considerado uma fraqueza. Uma pessoa humilde, uma pessoa que demonstrasse uma fraqueza, era uma pessoa que deveria ser menos desconsiderada. Eles pregavam a superioridade, eles pregavam o ser humano buscando altivez e não humildade. Então não era tão simples assim para aquela sociedade, mas Jesus, como sempre, Ele vê ao contrário do que o mundo vê, né? Para ele, aquele momento dele de profunda angústia, de aflição pessoal, porque só ele sabia o que estava acontecendo de fato, ele vê ali uma oportunidade para ensinar os seus discípulos sobre o valor da humildade. Sim, meus irmãos, na aflição, humildade é uma necessidade de Jesus. Olha o que diz o texto aí, versículos 33 e 34, diz assim: levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: atenta, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Veja a sinceridade dele com aqueles homens, né? E aí ele dá um alerta: fiquem aqui e vigiem. Naquele momento Jesus havia deixado mais afastado 8 dos seus discípulos. Judas já não estava mais ali, já tinha ido cumprir a sua missão de traí-lo. Então ele deixa 8 discípulos ali mais afastados do seu grupo e vai para o Getsêmani apenas com Pedro, Tiago e João. Sim, meus irmãos, Jesus precisava de companhia naquele seu momento de aflição. Ele precisava de amigos mais chegados. Em tudo, Cristo foi exemplo para nós, meus irmãos, inclusive na necessidade de estar acompanhado de pessoas, de ter irmãos perto com quem ele pudesse compartilhar as suas aflições, pudesse externar o que ele estava vivendo naquele momento. É interessante pensar que esse mesmo trio aqui, Pedro, Tiago e João, havia presenciado Cristo no momento da transfiguração, ali no Monte da Transfiguração. Para quem não conhece o texto, Marcos capítulo 9, Mateus capítulo 17 fala sobre isso. Mas é um momento onde eles contemplam o Jesus glorioso, o seu corpo glorioso, né? Resplandecente. E eles veem ali naquele momento: uau, Ele é Deus. Mas esse mesmo trio agora vê o mestre numa situação completamente diferente. Agora eles estão vendo o sofrimento do mestre, por saber que iria enfrentar uma dor infernal para a salvação de um
povo. E eu quis usar esse nome infernal mesmo, esse termo aí, no sentido de que Cristo iria experimentar, dali a pouco tempo, a dor da ausência do Pai. É algo semelhante com o que nós podemos supor que é o inferno, porque é pior do que a gente pode supor. A ausência de Deus, é não estar com Deus. Era isso que ele iria experimentar. E aí ele diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Minha alma aqui a gente tem que entender de uma forma mais bíblica, não simplesmente como a gente lê. Às vezes alma fica uma coisa assim, né, um pouco transcendental, subjetiva, e somente aponta para o lado espiritual do ser humano, mas não era o que acontecia aqui. Basta a gente ver o que estava havendo ali, naquele momento. Esse minha alma aqui está muito mais próximo do termo bíblico que nós encontramos, por exemplo, no Salmo 103, versículo 1, que diz assim, ó: bendiga ao Senhor a minha alma. Aí depois, logo em seguida, bendiga ao Senhor todo o meu ser, ou seja, tudo que há em mim. Esse termo aqui, essa expressão, a minha alma, está mais próxima dessa realidade. Ou seja, não se tratava ali apenas de uma guerra apenas, mas era também uma guerra espiritual que Jesus estava vivendo naquele momento, um drama espiritual. Não, todo o seu ser, alma, corpo, estava vivendo aquele momento de aflição, tanto que o seu corpo vai externar isso, quando ele vai ali no suor, está ali também misturado com sangue. Tamanho era o estresse emocional, físico, espiritual. Todo o ser de Jesus estava vivendo aquele momento de aflição, de tristeza mortal. Já pensou o que é isso? Cristo vivia ali, meus irmãos, um momento de uma antecipação do sofrimento que ele iria sentir na cruz. A sua tristeza era de morte. Dali a poucas horas ele viveria a dor de estar desconectado de Deus eternamente, bota aspas aí, tá? Não que ele fosse permanecer para a eternidade separado do Pai, obviamente que não é isso, mas ele sentiria a dor da separação eterna. Por quê? Porque ele tomaria sobre si a dor da condenação eterna contra o pecado. O nosso pecado estaria sobre ele, que não havia cometido pecado algum. Pois é, nosso pecado. E Jesus externa a sua dor para os discípulos, numa atitude de humildade, né? Perante eles ali, ele vai externar o lado mais frágil da sua humanidade naquele momento, mostrando que um líder também precisa de irmãos, mostrando que um pastor também precisa do afago das ovelhas, do carinho das ovelhas. Necessita sim, todos nós necessitamos de irmãos. Aquele equívoco, a Dinha até falou isso na vigília, não sei se foi na vigília ou em algum momento aqui. Muitas pessoas gostam de se arvorar e dizer assim: eu sou a igreja. Sozinho você não vai ser igreja nunca. Nós somos a igreja. Não existe singular aí. A igreja é uma comunidade. Nós somos um corpo formado por diferentes membros, exatamente porque nós não podemos ser igreja sozinhos. Será que eu sou igreja fechado no meu quarto assistindo pregação pela internet? Será que nós somos igreja desse jeito? Não, eu só preciso estar aqui na minha comunhão com Jesus e tal. Tudo bem, você pode até dizer isso, mas você não conhece nada da Bíblia. Pode continuar dizendo isso, mas você aprendeu errado, ou você nunca leu as Escrituras, ou se leu não entendeu. Quem pensa disso? Que pode ser crente dentro de casa sozinho e que só precisa de Jesus. A igreja é feita de discípulos, de irmãos. E assim como nós amamos ao Senhor, temos que amar os nossos irmãos também. Não somos crentes sozinhos. Se estamos na igreja só por causa de Jesus, não entendemos o Evangelho. Estamos na igreja também por causa dos nossos irmãos.
por causa dos nossos irmãos, nós temos que estar na igreja. Temos que amar a nossa igreja horizontalmente. Temos que amar os nossos irmãos. Se eu não amo os meus irmãos, se eu estou na igreja só por causa de Jesus, não entendi o Evangelho. Não entendi o Evangelho. Então entenda, porque Jesus mostra aqui que ele precisava de irmãos perto dele. Vamos seguir. Jesus externa a sua dor aqui, e quando ele faz isso, ele também mostra que aquela obediência, aquele ato de obediência, também requeria dele essa humildade, em meio à angústia, sim, na aflição, meus irmãos. Humildade é uma necessidade para Jesus. E por que não deve ser para nós? Em meio à sua aflição, Cristo orienta os seus discípulos logo em seguida a vigiarem, a ficarem atentos, um claro alerta de que nos momentos de tentações aí é que as fraquezas humanas mais são exploradas, pelos nossos inimigos espirituais. Vamos falar disso um pouco mais na frente. Muito bem, diante da aflição aqui de Jesus, ele se apresenta como um homem humilde, necessitado dos irmãos, mas também humilde diante de Deus Pai. Sim, meus irmãos, na aflição, submeter-se ao Pai é uma necessidade para Jesus. Versículos 35 e 36 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que se vê agora aqui, meus irmãos, é aquele momento íntimo entre filho e pai. Jesus estava ali prostrado, num gesto de extrema necessidade, dependência, aflição externada naquela situação. E, meus irmãos, algo espiritual acontece com o crente nesses momentos, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de aflição, quando nós recorremos ao Senhor naquele momento de desespero. Talvez alguns já tenham passado por isso. Quando nós entendemos a nossa necessidade urgente do Senhor, nós somos levados a nos prostrar. Eu não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu, e eu gosto de rememorar esse momento, e já acontece, não é raro não, muitas vezes aconteceu, de eu estar sentindo profunda aflição, e inclusive dores físicas, e aí você imagina que numa dor física, você quer estar deitado, você quer estar sentado numa cadeira ergométrica, mas, meus irmãos, acreditem, foi de joelho a melhor posição que eu encontrei. Foi naquele momento onde eu me senti confortável, foi prostrado diante do Senhor. Eu não sei se você já passou por isso, aquela necessidade de se prostrar, não apenas de orar, mas de se prostrar, de estar de joelho ali. Aqueles que já viveram situações assim, talvez consigam entender um pouco, pelo menos chegar perto do que estava acontecendo com Jesus ali naquele momento. Por que ele se prostrou? Muito bem, para o judeu, meus irmãos, estar de joelho tinha um simbolismo muito forte, Então, para aqueles discípulos ver Jesus naquela situação, tinha um simbolismo muito forte. Para o judeu, estar de joelhos, prostrados diante do Senhor, rosto no pó, como eles costumavam até dizer, a Bíblia fala sobre isso, essa postura, era uma situação, um exemplo de uma atitude de humildade, sim, claro, mas também de submissão, de adoração, de súplica, naquele momento, de louvor, mas também de profunda aflição, aquele momento em que você se joga aos pés do Senhor, aflito, angustiado. A atitude de Jesus representava tudo aquilo naquele momento, meus irmãos, era o que ele estava sentindo ali, ele estava profundamente angustiado, a tristeza era de morte. E a angústia maior de Jesus não era o pavor natural que qualquer ser humano teria de morrer na cruz, porque por si só era uma morte pavorosa,
considerada talvez a pior das mortes, daí o nome excruciante, né? Nasce dessa dor da cruz, uma palavra foi criada para tentar traduzir o que seria a dor da cruz, né? Então não era só por causa desse pavor natural que por si só já era motivo para qualquer um de nós estar desesperado, né? Mas não, a maior dor de Jesus era a consciência aterrorizante de ter de tomar sobre si o pecado do mundo, e esse mundo aí não é todo mundo não, mas sim aquele mundo lá de João 3,16, e Deus amou o mundo, as pessoas, aqueles que Ele chamou, né? Amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, os que não creem não estão aqui, né? Então é isso, todo aquele que nele crê, tenham a vida eterna. Cristo ia receber sobre si o pecado desse mundo, e aquilo era o motivo da sua dor mais profunda, a dor de estar privado da presença do Pai. Nesse momento aqui do texto nós vemos claramente a humanidade de Jesus à prova. Há estudiosos que entendem que Satanás tornou a tentar Jesus ali, como fez no deserto, no meio da sua fragilidade, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. É claro que Jesus sabia da impossibilidade de Deus mudar de planos ali. Sabia que Deus tinha um plano traçado desde antes da fundação do mundo, Deus não ia mudar de planos ali. Ele mesmo, como o Messias que veio com um propósito, sabia também claramente que ele não iria desobedecer. Isso não acontece aqui. Mas como é que ele pede para Deus tirar dele, afastar se possível aquela hora? Meus irmãos, a gente precisa entender que quando Jesus externa isso, esse desejo de ser poupado ali diante de Deus, aquele sofrimento, Jesus fala como homem e não como Deus. Ele toma sobre si toda a sua humanidade, a sua essência frágil de ser humano. É onde nós nos identificamos com Ele. Mas aí crente abestado quer se identificar com Deus, com Jesus divino, né? E ali a gente se aproxima de Jesus. Ali nós podemos nos identificar com Ele. Não soa meio ridículo quando a gente fez aquelas doidices lá atrás? Não soa? Jesus estava ali, tomando sobre si as nossas dores ali, aprendendo, mostrando a humanidade à flor da pele, e com ela todos os temores do ser humano, as suas fragilidades, as suas emoções, prostrado, toda a sua humanidade ali presente. Ele se dirige ao Pai sem reservas, porque era o que ele estava sentindo, com toda a sinceridade do seu coração. Aí ele vai e diz: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. E Abba é uma expressão aramaica, usada somente aqui na Bíblia, nesse texto, que quer dizer um paizinho, né? Meu pai querido, é algo muito íntimo ali. E ele usa essa expressão, mostrando que a gente vê a submissão, mas ao mesmo tempo a intimidade do filho perante o pai. E ele pede, né, que se possível fosse afastado dele o cálice. E aí há muita discussão teológica sobre o significado exato desse cálice. A gente vai pegar somente duas agora para o nosso entendimento, e que eu acho que é importante. Primeira possibilidade, que cálice é esse que Jesus pede para Deus afastar dele? A própria morte na cruz poderia ser, né? A própria morte agonizante na cruz, aquela dor, o peso insuportável da dor para qualquer ser humano, né? Ninguém poderia sobreviver à própria cruz. E um outro sentido, talvez mais plausível, para o cálice mencionado por Jesus no Getsêmani aqui, meus irmãos, é que se trata de um símbolo da ira de Deus contra o pecado. O cálice da ira que Jesus teria de beber para a redenção de um povo. Tomado de aflição ali, Jesus roga que o Pai afaste dele o cálice da sua ira contra o pecado. E o momento, claro, é propício para a tentação, porque Cristo está
ciente de todo o horror que seria para ele beber o cálice da ira de Deus. São nesses momentos, meus irmãos, de horror, de aflição, de fraqueza, que os nossos inimigos espirituais mais se apresentam, né, para nos tentar, para nos provar. Ali no Getsemane, Cristo, com sua humanidade, a flor da pele, como já falamos, nos aponta o caminho da submissão a Deus como sendo a rota mais segura que nós devemos seguir no momento de aflição. Submissão, meus irmãos, à vontade do Senhor, nos mantém firmes, nos mantém alicerçados, nos mantém amparados. Tudo que Jesus precisava ali, naquele momento. Sim, submeter-se ao Pai era uma necessidade do servo sofredor naquele momento. Diante de sentia ser livrado da ira era o seu desejo humano. Cristo homem desejava isso, mas esse não era o seu maior desejo, porque havia um propósito muito maior para tudo aquilo que o texto diz: contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Eu imagino ali o Senhor prostrado, meu Senhor, nosso Senhor prostrado, e eu só posso concluir que não há posição melhor para nós estarmos diante de Deus nos nossos momentos de aflição. Em vez de declarando isso e aquilo outro, tomando posse do milagre e da bênção, melhor estarmos prostrados, submissos à vontade do Senhor. Porque não seja feito o que nós, a nossa vontade, né? Mas a vontade dele. Se o Filho feito carne se prostrou, submisso à vontade do Pai, foi para deixar esta lição para os seus verdadeiros discípulos. Nesse momento do texto agora, meus irmãos, caminhando já para o final, nós vamos ver uma atitude completamente contrastante aqui, destoante, que é a atitude dos discípulos, que em tese deveriam estar assistindo aquele momento de angústia de Jesus, atônitos, né? Perplexos, ou no mínimo solidários com Jesus, né? Por causa daquela aflição que ele acabou de externar. Então, enquanto Cristo estava prostrado diante de Deus, e ao final se rende à vontade dele, Pedro, Tiago e João submetem-se não à vontade de Deus, mas à própria vontade. Eles dormem em vez de obedecer. Na aflição, meus irmãos, na sua aflição, Jesus instrui os seus discípulos a vigiarem. Olha o que diz aí os versículos 37 e 38. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Possivelmente os discípulos e Jesus haviam subido ali ao Getsemane por volta de 22 horas, 23 horas, o que era um momento tarde, naquela época, né? Era tarde da noite naquele momento. Mas a gente não pode esquecer que o momento era de festa em Jerusalém. Eles estavam ali no momento da Páscoa, e nessa ocasião da Páscoa era muito comum que os judeus ficassem até tarde da noite conversando nas rodas de conversa entre as suas famílias, porque era um momento propício para isso, para celebrar a Páscoa, para falar da libertação do povo, da escravidão do Egito. Então, para Pedro, Tiago e João, ficar acordado naquela época até tarde não era nenhuma novidade ali. Em tese, eles já tinham ficado muitas Páscoas acordados até aquela hora que eles estavam ali. Muito bem.
Trazendo assim para a nossa realidade, meus irmãos, é até bom falar, porque a gente teve vigília sexta-feira, né? Trazendo assim para a nossa realidade, seria mais ou menos como naquele tempo que a gente passava a noite pirando, madrugada toda, até de manhã, sabe? Tu lembrou, né? Naquele tempo que a gente saía à noite, começava fazendo a base cedinho, não era essa base que a igreja, era outra base que a gente fazia, e ia, né? Começava bebendo cedinho, pouquinho, aí acelerando o processo, aí amanhecia o dia, eu cansei de amanhecer o dia ali na litorânea, olha, tomando a saideira, entre outras loucuras, né? Mas hoje, quando a gente tem a vigília até meia-noite, não vou porque é muito tarde, meia-noite, né? Dá até muito tarde, não é não? Ou quando a gente ficava até tarde, de madrugada, na sexta-feira, no sábado, e domingo de manhã estava cedinho na praia, para pegar aquele solzinho da manhã gostoso, hein? Comer o peixinho frito, tomar uma cervejinha para curar a ressaca, né? Aquela frase inteligente demais para ressaca, nada melhor do que uma cerveja. Oh, coisa inteligente. Gente, oh, pessoal inteligente que usa essa frase. Então, assim, a gente virava à noite e ia cedinho para a praia, mas para vir de manhã para a oração, 9 da manhã, é tão difícil para acordar, pastor. É uma dificuldade, não? Ai, pois é. Não, mas eu trabalho, pastor, eu trabalho, sábado de manhã. Meus irmãos, eu cansei de virar à noite. Não venha com esse blá 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 para o meu lado, porque eu cansei de virar à noite e ir para o trabalho de manhã, virado. Cedi. Mas agora não, para a vigília termina meia-noite, eu tenho que acordar cedo de manhã, no sábado e tal. Hein? Pois é, fecha parênteses. Eu nem tinha aberto, mas eu já abri, lá, agora fechei. Sigamos. A reprimenda do Senhor aqui, meus irmãos, ela valia para os três, claro. Mas é interessante como ele se dirige a Pedro, né? Especificamente, Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Meus irmãos, é provável que Marcos, quando escreveu o seu evangelho, ele ouviu os relatos de Pedro, do próprio Pedro, para escrever o seu evangelho. E aí, meus irmãos, eu vejo Pedro fazendo questão, e aí isso tem muita veracidade, e aí porque o evangelho é tão verdadeiro, né? Porque se não fosse verdadeiro, os discípulos esconderiam as suas fraquezas, mas pelo contrário, eles escancaram, principalmente, eu vejo Pedro fazendo questão. Marcos, escreve aí, nessa hora aqui, eu dei uma vacilada feia, pode botar aí, Jesus me chamou, foi pelo nome, Pedro, tu está dormindo, meu irmão, você não pode esperar vigiar nem uma hora. E se você for ver, recuar um pouquinho aí no capítulo 14 do livro de Marcos, você vai ver Jesus repreendendo Pedro e alertando que ele iria negá-lo 3 vezes antes do sol raiar. Pois é, talvez Pedro fez questão de expor isso, porque se ele tivesse ficado orando e vigiando, talvez não tivesse negado o Senhor 3 vezes, né? Mas enfim, um dos equívocos, meus irmãos, escuta, um dos equívocos mais corriqueiros na nossa vida cristã é achar que nós podemos dormir quando as circunstâncias nos dizem para vigiar. Esse é o erro. Tudo em volta diz para a gente vigiar, e a gente dorme. A gente finge que não é com a gente, é melhor esquecer. No versículo 38, Jesus alerta: vigiem e orem para que não caiam em tentação. E a frase nos remete lá para a oração do Pai Nosso, que Jesus dedicou tempo para ensinar para os discípulos, né? Quando ali no Pai Nosso você vê que Cristo ensina a nossa necessidade de estarmos submissos à vontade de Deus e dependentes da ação do Senhor, para que nós não caiamos em tentação. E ele diz lá no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Se Cristo está ensinando a gente a orar desse jeito, meus irmãos, é porque não é fácil, e a gente precisa estar sujeito a Deus, para que a gente não caia em tentação. Jesus faz um alerta aqui para a fraqueza da carne. Jesus está apontando para a depravação total do homem, naturalmente inclinado para o pecado. Nascemos pecadores, nascemos condenados, nascemos inclinados para isso. Por isso a carne é fraca desde sempre, desde sempre.
A ideia aqui, meus irmãos, é que embora o Espírito Santo habite no meio da igreja, habite nos crentes, nós somos pedras vivas, e nos ensina lá a primeira carta de Pedro, né? O apóstolo Pedro ensina que nós somos pedras vivas de uma edificação, que é a igreja. O Espírito Santo habita em cada uma dessas pedras vivas que nós somos, mas nós continuamos tendo a nossa carne fraca. A realidade dos crentes é essa: embora habitados pelo Espírito Santo, a nossa natureza humana ainda luta contra a nossa fraqueza da carne, todos os dias. Precisamos então, meus queridos irmãos, estarmos vigilantes contra as nossas fragilidades. A carne fraca precisa enfrentar o peso diário de uma alma que luta contra o pecado a todo momento. Mais interessante, o relato de Lucas, sobre esse momento aqui, Lucas capítulo 22, depois você dá uma olhada lá. Quando Lucas vai narrar esse momento aqui do Getsemane, ele diz que Jesus se afastou um pouco apenas, ele tomou uma pequena distância daqueles discípulos, e estava ali, e foi orar no Getsemane. Ou seja, Pedro, Tiago e João podiam ver Jesus. Jesus estava ali, estava logo ali, estava perto deles. Se eles tivessem atentos ao que Jesus estava ali orando, eles poderiam ouvir a oração de Jesus. Ele se afastou apenas um pouco, diz ali. Aplicando a nossa realidade, meus irmãos, quando nós estamos dominados pelas nossas fraquezas humanas, é como se Jesus nos chamasse para estar com Ele, perto dEle. É como se nos momentos das nossas aflições nós tivéssemos mais necessitados da presença de Jesus, e Ele está logo ali, Ele está ali pertinho, meus irmãos, Ele está perto, Ele está aí, ó. A gente pode tocar no Senhor, Ele é o Verbo, a gente pode ouvir o Senhor, quando nós lemos a Sua palavra, Ele está logo ali. Mas aí o que é que nós fazemos? Fechamos os olhos para Ele, não olhamos para Ele, olhamos para todo lugar, olhamos muito para nós mesmos também, mas não olhamos para Ele. O que é que nós fazemos? Dormimos. Meus irmãos, nós precisamos fixar olhos e ouvidos em Jesus, temos que ter humildade para isso, reconhecer isso, porque só assim nós vamos poder enxergar com clareza, meus irmãos, a nossa humanidade, a nossa necessidade de estarmos submissos a Deus. Só olhando para Jesus, nós vamos entender a nossa necessidade dos irmãos, de companhia, de sermos humildes para compartilhar as nossas aflições, uns com os outros, e com Deus. Na aflição aqui, Jesus está instruindo os seus discípulos a vigiarem, porque é um dever do verdadeiro discípulo lutar contra a fragilidade da carne, e é dever de todo discípulo servir o corpo orando. Ele diz: orem, vigiem. Pedro, você não conseguiu orar nem uma hora. A oração, meus irmãos, é uma arma para o servo que está vigilante. Para os que dormem, estão dormindo, a menos que você sonhe que está orando, né? Que significa, sabe o que? Que se você sonhar que está orando, nada. Pode esquecer, não, Deus não te revelou nada. Ele estava dizendo assim: acorde e faça isso acordado. Eis que te digo, Deus está te mandando acordar. Vamos concluir, meus irmãos. Nesse texto aqui nós vemos que apesar daquela angústia profunda que ele sentia, Jesus cumpre a missão de exortar, né? Apesar de tudo que ele estava sentindo ali, ele cumpre a missão de instruir aqueles que haveriam de dar continuidade à obra. É isso que ele faz. Na sequência do texto aqui de Marcos, se você for ler depois, vai mostrar que Jesus volta a orar depois desse momento, e ele retorna mais 2 vezes
E o que é que ele encontra? Os 3 dormindo. É impressionante. Aí eu me perguntei, eu fiquei assim confuso, digo, mas por que que Jesus, vivendo toda aquela aflição que ele estava vivendo ali, angustiado, sofrendo, triste, com toda a sua humanidade, à flor da pele, num momento de profunda angústia, ele para de falar com Deus, para falar com seus discípulos? Não é maluco isso? Por que que Jesus faz isso? 3 vezes. Porque ele os amava. Meus irmãos, nem a aflição que Jesus sentia foi maior do que o amor que ele sentia por aqueles irmãos. E por você. E por mim. Nem a aflição que ele sentia ali naquele momento foi maior do que o seu amor. Ele precisava falar com aqueles irmãos, desobedientes, vencidos pela fraqueza. Ele precisava instruí-los, eram eles que iriam dar continuidade à obra. Ele precisava ensiná-los para que eles levassem para as próximas ovelhas que se juntariam ao rebanho. E ele diz: vigiem, orem, para que não caiam em tentação. Aprendam essa lição. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não brinque com isso, não negligencie disso. Aprendam, aprendam. Talvez ali no Getsêmani, Pedro, Tiago e... talvez não, certamente Pedro, Tiago e João, eles ainda não entendiam ali a dimensão do que Jesus estava vivendo ali. O problema, meus irmãos, é nós, porque nós sabemos o que aconteceu. Nós estamos absolutamente cientes do que aconteceu ali. Nós sabemos hoje o que eles não sabiam. E nós vivemos como se não soubéssemos o que Cristo passou na cruz para a nossa salvação. Apesar de nós sabermos tudo o que aconteceu, nós ainda dormimos. E eles nem sabiam. Às vezes a gente fala assim: se eu tivesse lá com Jesus, eu não tinha dormido. Se Jesus está me mandando, eu estava ali do lado dele, na vigília, até de madrugada, até arraiar o sol, se pudesse. Eu estava ali, ao lado de Jesus, de mão dada com ele, intercedendo, orando na cabeça dele. Se eu tivesse ali. Aqueles discípulos não sabiam. Nós sabemos o que acontece, e mesmo assim nós dormimos. Mas nós somos humanos, meus irmãos. Nós somos humanos. E é por isso que nós carecemos desesperadamente do Senhor. Nos momentos de aflição, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, orar precisa ser uma necessidade para nós, como foi para o servo sofredor. Na aflição, submeter-se à vontade de Deus deve ser uma necessidade, como o Senhor nos ensinou. Na aflição, lembremos ali da angústia, de Jesus e da lição que ele passa para os discípulos. Orem, vigiem, acordem, porque é chegada a hora. A hora de acordar é sempre agora. Agora. Que o despertador do Espírito Santo tenha tocado no teu coração essa noite, meus irmãos. Que o coração do Espírito tenha tocado no teu coração nessa noite. Acorda, 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 porque é chegada a hora. É chegada a hora. Vamos ficar de pé, vamos orar. Meus irmãos, ali nós vemos um servo ensinando outros servos. Agora a gente pega esse tema aí, tira a letra maiúscula do primeiro servo e a gente se encaixa ali, porque se nós somos discípulos do Senhor, nós somos chamados para ensinar outros discípulos, e ensinamos por meio daquilo que nós aprendemos
com o mestre, ensinamos corretamente quando imitamos o nosso mestre, quando nós não perdemos tempo tentando buscar uma paridade com Jesus divino, mas sim olhando para o Cristo que se prostrou no Getsêmani, porque ali sim nós podemos nos identificar muito melhor com o nosso Senhor. Feche teus olhos. Senhor, nós louvamos o teu nome, Deus, te agradecemos pela tua santa palavra. Te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia. Tu nos instrui por meio da Tua palavra, Tu nos ensina, Senhor, Tu nos exorta, Senhor, porque muitas vezes, cientes de tudo o que o nosso Senhor fez na cruz, ainda assim nós dormimos, ainda assim nos falta humildade, ainda assim nos falta submissão, oramos para que seja feita a nossa vontade e esquecemos da outra parte mais importante, que é que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa compreensão. Nos faz crentes instruídos verdadeiramente no Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Não temos mais tempo a perder, Senhor, com bobagens, com humanidades, com superficialidades, com evangelhos falsos. Nos instrui, Senhor, na base sólida do Teu Evangelho, da graça e da cruz. É o que nós te pedimos, Senhor. Descansa corações aflitos nesta noite, Senhor. Que todos os irmãos, nesse momento, que passam por alguma aflição, consiga enxergar o Senhor nos ensinando, prostrado ali e descansando na vontade de um Deus soberano, que cumpre os seus propósitos do seu jeito, o jeito certo. Que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.